Olá, o programa Assembleia Debate desta semana fala de eleições. Não poderia ser diferente, afinal, no próximo domingo, a população de todas as cidades do país vai escolher seus prefeitos e também vereadores. Nós resolvemos lançar uma discussão. Após a eleição, de que forma os brasileiros poderão fiscalizar os políticos nas diferentes esferas e poderes? Para falar sobre este assunto, além de processo eleitoral e também sobre como votar de forma consciente, nós convidamos Rodrigo Trita Pepe, diretor-presidente do ILP, é o Instituto do Legislativo Paulista. Yuri Pita, é jornalista e também mestrando em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas. O sociólogo Rodrigo Prando, professor do Mackenzie. E pela internet, Manuel Galdino, diretor da ONG Transparência Brasil. Sejam todos bem-vindos a esse programa Assembleia Debate. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado. Bom, vamos primeiramente conhecer uma pesquisa sobre a memória do voto do eleitor. Dá uma olhada aí. Consciência eleitoral. Já ouviu falar? Vamos lá. Pesquisa da FAPESP divulgou resultados sobre estudos eleitorais brasileiros, produzida pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2014. De acordo com eles, em 2002, cerca de 2 meses após as eleições, mais de 26% dos eleitores não se lembravam mais em quem haviam votado nos cargos de deputado estadual e federal. Me lembro mais ou menos. Em 2006, este número pulou para mais de 43%. Eu não me recordo muito bem, mais ou menos, assim, o nome do candidato eu não estou... Não me lembro muito bem, não. Boa pergunta. Não lembro. Sinceramente, não me lembro. Em 2014, os esquecidos continuaram na casa dos mais de 40%. Além disso, ainda é baixo também o interesse do brasileiro por política. Quantos vereadores tem na Câmara de Vereadores de São Paulo? Nossa, não sei. Não sei te responder. Quantos deputados federais tem lá na Câmara Federal? 2034. O levantamento da pesquisa também perguntou quais seriam os fatores mais relevantes para um eleitor escolher um candidato. São as propostas apresentadas, citadas por 86% dos entrevistados. Logo depois, o histórico do político, com 82%. E o fato dele estar ou não enquadrado na lei da ficha limpa, com 80%. Professor Rodrigo, o que acontece com a memória de voto do eleitor brasileiro, hein? Bom, acho que a primeira questão para pensar é dividir isso em 2 dimensões. Uma relacionada à cultura política brasileira e a outra relacionada a como o brasileiro se comporta na obtenção da informação e como ele transforma informação em conhecimento. Talvez sejam 2 dimensões interessantes. Bom, em primeiro lugar, a questão da cultura política brasileira. A gente ainda tem uma cultura política paternalista, muitas vezes, em que a figura de um político acaba assumindo ali como um grande pai, no sentido de proteger, de fazer as coisas, e o eleitor, de maneira muito consciente, às vezes, acredita que é só importante o momento da eleição. E o processo democrático ele é uma trajetória. A eleição é importante, mas ela é um ponto do dia da escolha, porque o poder é do povo, que é delegado àquele candidato que obteve a vitória. Então, veja só, esse candidato, depois de eleito, também se afasta do eleitor. O eleitor, como mostrou aí, muitas vezes não consegue se lembrar, mas por um outro lado também o candidato que só encontra o eleitor de 4 em 4 anos, muitas vezes não faz uma comunicação constante de como está sendo o seu mandato. Porque, por exemplo, quando a gente trabalha em algum curso, falando a diferença de marketing político para marketing eleitoral. Um marketing político, por exemplo, ele é um contato constante do vereador, do prefeito, do deputado, do senador com o seu eleitorado, ou seja, ele vai aos poucos prestando conta do que está fazendo. E aí a gente não teria esses números exorbitantes de eu não lembro. Por que eu não lembro? Porque esse cara eu só vejo de 4 em 4 anos. Alguns votam ideologicamente na legenda e aqueles que votam de maneira mais personalista votam no candidato e depois para cima de 40% se esquece. Então isso é um dado da cultura política. Por outro lado, muitas vezes o eleitor, o cidadão, o brasileiro no geral é acomodado, porque é uma sociedade que hoje é conectada em rede, né? Uma sociedade em que você tem uma internet com sites com disponibilidade de dados para você acompanhar, você também não acessa e você não se informa. Então isso é um dado, a falta de informação, porque você não procura, porque está ali disponível para você encontrar. Vamos passar a bola agora para o Manuel Galdino pela internet. Manuel, você compartilha da opinião do professor Rodrigo em relação a essa falta de memória do eleitor, a memória do voto. Isso teria de fato a ver com esse afastamento do político ao longo do mandato dele, a falta do marketing político mesmo?
Uma coisa que a gente sempre enfatiza na Transparência Brasil é o papel das instituições em formatar ou influenciar o comportamento político do cidadão brasileiro. Então, nesse sentido, vou fazer uma comparação aqui. Imagine que a Apple faça um celular que não é ruim, né? Que o dono do celular tem dificuldade de achar as funções, não usa como... não gosta do jeito que o produto está, né? A empresa ela não vai culpar o usuário porque ele não sabe usar do jeito que eles pensaram que eles deviam usar. O que eles vão saber? Eles vão dizer, bom, a gente não entendeu o que o usuário quer e a gente fez um produto ruim, a gente precisa fazer um produto melhor, um produto que se adequa às necessidades reais dos usuários. Transplantando essa comparação para a política, as nossas instituições, elas tornam difícil a vida do eleitor. Um eleitor tem que escolher aqui em São Paulo entre milhares de candidatos a vereador, né? Milhares de candidatos a deputado federal, deputado estadual. É uma tarefa muito difícil para o eleitor. Como é que você vai comparar o programa político de milhares de candidatos, escolher aquele, ver se ele foi um dos eleitos, depois ver o que ele está fazendo no Congresso? Quer dizer, o nosso sistema político afasta o político do eleitor. Ele não torna fácil a vida do eleitor. É por isso que as pessoas não vão lembrar depois em que elas votaram. Por que elas não vão lembrar? Você está votando entre um dos milhares de candidatos que não vai ser eleito, então o seu voto, no fim, não elegeu um candidato, né? Aí você não tem incentivo para ficar acompanhando isso. Então, eu diria que a gente precisa, sim, melhorar a nossa cultura política, o eleitor ser mais informado, fiscalizar mais, mas a principal causa desse afastamento, desse esquecimento, é que a gente torna nossa eleição um concurso de top of mind para ver quem consegue se destacar entre milhares de candidatos. E aí depois querer que o eleitor lembre de tudo que aconteceu, tudo que foi discutido na campanha entre milhares de candidatos, é muita coisa, é muito difícil. Então, a nossa visão aqui da Transparência Brasil é que as nossas instituições não estão ajudando o eleitor a fazer o seu trabalho. A gente precisa reformar as instituições para que as eleições fiquem mais simples para o eleitor. Yuri, ainda na mesma questão, há de fato um afastamento do político, do eleitor depois da eleição, ou tem também a ver, aí tem uma parcela de culpa do próprio eleitor, que não escolheu direito, não teve voto consciente, pegou o santinho ali na hora de votar, não sabe em quem votou mesmo? Olha, tem uma frase pensando na tua pergunta, Mauro, que se eu não me engano é atribuída ao Mário Covas, que se um político ou um partido perde a eleição, a culpa não é do eleitor, não é de quem vota, é de quem perdeu a eleição. É o candidato que perdeu, não é o eleitor que deixou de fazer. Puxando aqui a verve de jornalista, de sintetizar um pouco do que o Rodrigo e do que o Manuel falaram, que me parece importante a gente colocar, é justamente a questão do diálogo. A eleição é um momento de diálogo entre eleitor e políticos, e não só políticos, mas partidos. Só que ficam num período, no mínimo, de 2 anos, ou às vezes de 4 anos, sem esse diálogo. Então, a gente cobrar que esse diálogo seja efetivo, só de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos, é complicado. Por isso que dá a sensação de que o processo eleitoral é falho, ou que o eleitor esquece, o eleitor não dá importância, não tem... Um grande desafio que existe, e aí eu estou puxando já a minha atual experiência, né, minha atividade profissional atual, que é vinculada a um instituto partidário, é justamente conseguir fazer, não só os candidatos terem essa comunicação constante e frequente com os eleitores, com os cidadãos, mas também os partidos. E os partidos estão num momento mais crucial de descrédito, de imagem desgastada. A gente teve um processo, eu não vou entrar no mérito se devia ou não devia ter a eleição de 2014 do modo como aconteceu e depois culminando no impeachment e o que aconteceu. Mas o momento político que a gente está vivendo também faz o eleitor se questionar sobre a democracia. Tem pesquisa recente mostrando que o brasileiro, em comparação aqui na América Latina, é o que está mais descrente ou deixando de acreditar na importância da democracia. Então a discussão ela vai além do momento do voto, do momento da campanha eleitoral. Ela é todo um processo de comunicação e de prestação de contas que as coisas ficam intrínsecas nesse sentido. É preciso facilitar o acesso à informação para o eleitor, né, de acordo com o que o Manuel falou.
as instituições, sejam elas as instituições de Estado, do poder público, sejam elas as instituições partidárias e os mandatários, né, os eleitos para os cargos eletivos, é preciso facilitar esse acesso e melhorar ali a própria prestação de contas, uma disposição do sistema político de que ele precisa melhorar essa prestação de contas, senão a gente vai ter cada vez mais esse descrédito no processo. Rodrigo, onde é que está a falha nessa comunicação, nesse diálogo entre o político e a sociedade, e qual é o papel da Assembleia Legislativa nisso? Você, como presidente do Instituto do Legislativo Paulista, o que você pode dizer? Cara, eu vejo que o processo eleitoral, né, ele é desgastado. As pessoas estão cansadas pelo cenário político, como o Yuri disse. As pessoas estão cada vez mais desacreditando na oportunidade que a política pode trazer de mudança, de alteração no seu cotidiano, no seu dia a dia. E eu entendo, aí a minha opinião como pessoa, não a minha opinião institucional, mas que começa pela não identidade da pessoa com um partido. Então ela já não conhece a diretriz de um partido, então ela já não tem uma opinião formada sobre alguns assuntos que o partido defende ou deixa de apoiar, né? Então, hoje a maioria das pessoas não sabe se o partido que ela vota é favorável contra alguma questão. Então ela já começa não construindo uma identidade. Você vê isso porque muita gente acaba votando no prefeito de um partido e no vereador de um outro. Não que isso seja certo ou errado, mas no mínimo é estranho, né? Principalmente se não seguir a mesma corrente ideológica. Sim, porque muitas vezes, claro, o vereador pode ser um amigo dele, um parente, alguém que ele tem uma afeição ou a pessoal. Pessoa pode até querer, olha, eu quero alguém no executivo fazer com esse perfil e eu quero no legislativo checks and balance, né? Mas a questão é ter consciência de fazer isso, né? E não mas fazer que seja aleatoriamente, premeditado. Né? Exato. Né? E dentro disso que você está colocando, me permita uma parte, você tem razão, e mais do que isso, até o próprio político tem dificuldade de identificar nessa gama de partidos que se tem, que você não tem evidências ideológicas tão vastas para que fica todo mundo perdido. Então, se o eleitor fica, o próprio político que migra de um partido para outro e que num dia falava A e no outro dia está de braço dado com B, e, enfim, e aí atrapalha um pouco. Mas olha, posso falar uma bobagem, professor? O senhor me corrige. Imagina. É mais fácil a gente decidir entre o Donald Trump e a Hillary do que o prefeito da nossa cidade, né? São dois candidatos, dois partidos, existe ali uma massificação daquela notícia. Então as pessoas participam mais disso do que o seu candidato, como o professor disse. O número excessivo de candidatos, essa não identificação do eleitor. E o que precisa ficar claro para as pessoas é o momento eleitoral e o período político, que são de 4 anos. Por exemplo, a Assembleia realiza todos os anos as audiências públicas do orçamento no interior. Interior, litoral, nós percorremos o estado todo, atraindo a população para as câmaras de vereadores, dizendo para a população aonde que nós devemos investir. Essa proposta é boa ou não é boa? E se você for verificar, a adesão a isso é muito baixa. Aí, como o Galdino disse, uma excelência no assunto, a culpa não é do eleitor que não foi lá. O produto pode ser que não foi bem vendido, não foi bem informado. Talvez aí nós tenhamos uma dificuldade de criar um método de comunicação e não de conteúdo. Às vezes hoje nós vivemos um momento que mudou-se a comunicação com o eleitor, a comunicação com as pessoas. O Galdino está ao vivo aqui pela internet, né? Mudou, né? Não é mais aquilo que era, e não estou falando isso há muito tempo atrás. Se nós pensarmos na eleição de 2012, a última municipal, que é o nosso tema aqui, foi uma eleição totalmente diferente. Hoje as ferramentas são outras e o público é outro. E o público que nós temos hoje é o quê? O público jovem. O público jovem, ele tem outra dinâmica, ele tem outra linguagem, ele tem outro interesse, mas ele tem muita opinião. E nós ainda não entendemos como entender a opinião do jovem. Rodrigo, Manuel, o Rodrigo destacou essa questão dos partidos. O que a gente percebe também é o seguinte, não é só a falta de comunicação do político diretamente com o eleitor, mas a falta de comunicação do partido. E o eleitor não sabe exatamente o que é o partido. E nas campanhas eleitorais agora, o que a gente observa?
no final de um determinado programa, aquele locutor lendo rapidamente os partidos, que parece que os partidos não têm que aparecer mesmo, né? Então, os partidos também não estão falhando nessa comunicação, não estão querendo falar nem se apresentar quem são, né? O que você acha? Então, eu acho que sim, estão falhando, mas, novamente, eu queria chamar a atenção para as nossas instituições, os incentivos que elas dão para os partidos se comportarem desse jeito e comparar com outros países. Se você for olhar, prestar atenção, a tarefa do eleitor é uma tarefa hercúlea. Ele tem que, por exemplo, na eleição aqui de São Paulo, ele tem que ser capaz de ouvir as propostas de cada um dos candidatos, avaliar a capacidade ou a probabilidade dele implementar essas propostas, avaliar o impacto delas na cidade, ponderar a importância de cada uma delas e, ao final de todo esse cálculo, ele decidir qual é o melhor candidato, né? É uma incerteza, é uma complexidade analítica gigantesca. Eu sou doutor em ciência política e, para mim, é difícil escolher isso. Para vereador é mais difícil ainda, porque eu tenho ainda milhares de candidatos. Então, é muito difícil. Então, o que acontece? Como é muito difícil, em outros países, os partidos servem para organizar, para simplificar a vida do eleitor. Então, ele fala, bom, eu sou uma pessoa mais conservadora, valores tradicionais, família, etc. Quem é o partido que defende isso? É o partido A. Então, poxa, eu voto nos candidatos do partido A. Eu já sei. Ele simplifica a demanda informacional. Eu sou mais de esquerda, sou mais progressista, direitos das minorias, direitos humanos, etc. Voto em um partido de esquerda. Por que isso não acontece no Brasil? Porque a gente tem muitos partidos, né? Eu tenho no Brasil, no Congresso, sei lá, mais de 20 partidos. Eu sou cientista político, o doutor, eu não sei quantos partidos tem no Congresso, eu não sei listar o nome de todos os partidos. Então, no Congresso brasileiro, eu não falo isso com orgulho, mas é porque realmente é uma demanda, assim, é difícil, eu trabalho com isso. Então, como é que eu vou pegar e diferenciar um partido de outro, dizer, não, eu sou mais, minha posição ideológica é mais assim, o que eu pensei assim, e vou fazer uma diferença entre o partido X e o partido Y? É muito difícil. Eu vou ter que pegar, não somente ler o programa partidário dos 20 e poucos partidos, eu vou ter que ler quem são os líderes de cada um, o que cada um tem falado, como é que eles têm votado, o que eles defenderam quando eles assumiram o governo, quem contribui para as campanhas deles, para depois de tudo isso saber quem é o partido mais alinhado com o que eu penso. Então, é uma demanda grande demais. Então, a gente precisa de um sistema político que a gente tenha muito menos partidos. Se a gente tivesse 6, 7 partidos que estão no Congresso, aí sim ficaria mais fácil. Você teria grupos mais de esquerda, mais de centro, mais de direita, e o eleitor facilmente associaria. Mas não, no município um partido coliga com um, no outro ele coliga com outro, no governo federal ele não coliga. Quer dizer, como é que você sabe se o partido é de um jeito ou de outro? Professor Rodrigo, ainda na questão dos partidos, um aspecto dessa mesma pesquisa que a gente apresentou no começo em relação à falta de memória do voto, que é da Revista de Estudos Eleitorais Brasileiros, diz o seguinte: apenas 27% dos eleitores consideram importante o partido ao qual o candidato é filiado. E você tocou num ponto já, que é a questão do paternalismo ou do voto, do personalismo, né? Isso reforça esse personalismo da política brasileira, em que o voto, normalmente, ele é definido sobre uma pessoa. Eu voto naquele, eu não voto no partido dele. Eu penso que sim. Antes de te responder isso, só por intensidade do que o Galdino falou, eu concordo, que essa questão das instituições, do que ele falou na primeira, a resposta dele na segunda, vai muito de encontro que a gente tem que pensar uma reforma política, né? Uma reforma que seja capaz de realmente diminuir a quantidade de partidos, torná-los mais claros, porque sem dúvida o partido ele existe para facilitar a escolha do eleitor, né? Por afinidades ideológicas, por campo de pensamento e tudo mais, então é impossível pensar isso, não só ele, como a não ser aquele que está no dia a dia ali da lida no Congresso, tem dificuldade de nomear os quase 50 partidos que nós temos e ter na fila aí vários outros para serem criados, né? Muitos são siglas de aluguel, a gente sabe disso, né? Então tem essa questão. Agora, nisso que você está colocando, né? No fundo, também essa questão de tantos partidos não permite a identificação, portanto, a escolha, muitas vezes, pelo mecanismo, ela passa a ser personalista. Isso é parte da cultura. Vamos lembrar um pouquinho aqui daquilo que foi colocado num clássico da sociologia brasileira, da historiografia, que é o Sérgio Buarque de Holanda, quando fala do homem cordial. O cordial de cordes, que é coração. Então, as ações
desencadeados no cotidiano da sociedade brasileira são muito mais assentados, às vezes, na emoção do que efetivamente numa certa racionalidade. E isso mostra que a nossa sociedade é uma sociedade de caráter relacional. Então, por ser uma sociedade de caráter relacional, a escolha recai na pessoa. Porque se a gente for pensar em termos de figuração conceitual, o indivíduo é aquele que é abstratamente, aquele que é dotado de liberdade, igualdade jurídica. E a pessoa é aquela que eu conheço. Então é o Rodrigo, o Yuri, o Mauro, e aí eu vou, e aí, Maurão? Daqui a pouco eu trago pro superlativo, pro diminutivo, Maurinho, vamos jogar um futebolzinho, a utilização do... Então você traz tudo para um campo mais pessoalizado e a política também. Não é? Então, em que pese a importância das instituições, que elas podem facilitar e elas dificultam, a pergunta é, qual seria a possibilidade de uma reforma política e sabe que reformar é mais fácil do que construir uma nova casa. E bem objetivamente, só para fechar esse raciocínio, a gente ir para o intervalo, isso aparece nos nomes dos candidatos, fulano da padaria, da farmácia, quase que uma coisa feudal, né? O fulano do sapateiro, o fulano do jegue, o beltrano do cachorro quente, então você vai pessoalizando porque você conhece, assim você estabelece intimidade. Aqui na TV Assembleia SP, estamos no programa Assembleia Debate, falando hoje sobre eleições 2016 e que forma os brasileiros, os eleitores, vão fiscalizar os políticos após este pleito. Vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. Aqui na TV Assembleia SP, de volta com o programa Assembleia Debate, falando sobre eleições 2016. Após essas eleições, de que forma os brasileiros poderão fiscalizar os políticos nas diferentes esferas também de poderes. Aqui com a gente o Rodrigo Tritapep, diretor-presidente do Instituto do Legislativo Paulista, Yuri Pita, jornalista, mestrando também, o sociólogo Rodrigo Prando, professor da Universidade Mackenzie, e pela internet o Manuel Galdino, diretor da ONG Transparência Brasil. Yuri, vamos falar sobre voto consciente. Como é que, nesse momento, já na boca aí da eleição, muita gente sem candidato, aí vem os amigos, vem os familiares e trabalham aí o nome de um ou outro candidato e tal. Isso é bom para o processo político? Amigos e familiares influenciando outras pessoas na votação? Eu acho que faz parte do processo político. Eu acho que ele não é que ele é bom ou ruim, ou certo ou errado. Eu acho que isso é intrínseco, faz parte. Pessoas que se conhecem, que têm afinidades, modos de ver o mundo semelhantes, é natural que elas conversem sobre política e cheguem a um candidato em comum. Ou o contrário, pessoas que se conhecem, que têm posições parecidas, mas cada um acha que tal candidato representa mais ou menos aquelas bandeiras e pode escolher. Eu acho que isso não é de todo ruim. O que é importante é a questão que você falou de consciência, da pessoa estar consciente da decisão que ela está tomando. Retomando um pouco do que a gente já falou... Desculpa cortar, que tem muita gente dizendo, eu não tenho um candidato até agora. Mas aí é um problema de consciência, não é um problema de ser às vezes, de alguém falar, vota nesse, vota naquele. Mas aí, de novo, não é um problema de ser o amigo que te indicou um candidato. É um problema de você não dar relevância para aquela escolha que você vai fazer. Então, assim, se eu tenho um candidato, eu sei que a gente tem os mesmos valores, defende as mesmas bandeiras na economia, na política, nos direitos civis e por aí vai. Olha, eu escolhi fulano, Mauro, pensa que nem a gente. Se você quiser, se tivesse um candidato, tá aqui o número do cara. É lícito, é normal, faz parte da troca de informação, da busca de informação. O que não pode, né? O que não é ideal é a pessoa, eu não sei em quem eu vou votar, e aí, quem que eu voto, sem se preocupar com por que está votando nele. E aí, para fazer a conexão disso com o que a gente discutiu no primeiro bloco, eu vejo que não é só uma questão do sistema político em si. Eu acho que é uma questão de funcionamento do nosso sistema democrático, a insatisfação das pessoas, voltando à analogia que o Galdino fez em relação ao celular, se a pessoa tem um celular na mão e o celular não funciona, ela se desinteressa, perde o interesse por aquele celular. Eu acho que o problema que a gente está, nesse momento em especial, é de uma disfunção e de ineficiência do setor público como um todo. Temos de desigualdade social, que é uma bandeira que vem desde pelo menos ali anos 70, que ainda não se resolveu. Né? Tá por trás de todo o processo de redemocratização do país a questão de que a desigualdade era um problema que precisava ser resolvido, a abertura política precisava vir associada
a redução das desigualdades sociais. Isso aconteceu de forma muito tímida, com muito menos intensidade do que havia de necessidade na sociedade, então as pessoas vão se cansando da coisa. Eu acho que o desinteresse, essa pouca preocupação da pessoa em quem vai votar e depois o esquecimento, o desleixo, digamos assim, com o processo eleitoral, tem muito a ver com as respostas que as instituições públicas têm dado para as demandas da sociedade. Galdino, na questão do voto consciente, a gente já viu que mudanças precisam ser feitas imediatamente, mas isso é um longo processo, é uma questão cultural. Nesse quadro desenhado do momento, como é que a gente escolhe conscientemente um candidato? Isso não é fácil, mas eu diria que o primeiro conselho ou dica escolhe o partido. Tá? Vê o histórico do partido. Vê o que aquele partido defendeu, vê como é que aquele partido votou no Congresso, na Câmara dos Vereadores, quem ele apoiou, quais são as ideias principais daquele partido. É um partido que tem menos casos de corrupção, que hoje quase todos têm, alguns poucos não têm casos de corrupção, então pode ser também um caminho. Depois de escolher o partido, aí você escolhe o candidato. Então, tente escolher o partido e depois escolher o candidato. Isso vai facilitar o processo de escolha do eleitor. Professor Rodrigo, o caminho é esse também apontado pelo Galdino? O caminho é esse, você vê que ele está tentando tirar a ideia da personificação, né, na figura da pessoa e do partido. Tem razão, eu acho que é isso. E também, por exemplo, os diversos sites disponíveis aí para as pessoas se informarem, sejam oficiais ou de organizações que não são governamentais e são apartidárias, também permite. Porque, veja, quando você fala em escolha consciente, você tem que pensar o seguinte: o que me torna alguém consciente? É a partir do momento que eu tenho informação e que eu consigo transformar a informação em conhecimento. A gente tem dificuldade disso, quer dizer, então você colocou, né, Rodrigo, a questão do jovem hoje, que esse jovem ele é muito cheio de informação, entretanto são informações picadas, são pílulas, muitas vezes desconexas, ele não consegue formar a partir dali um juízo capaz de, bom, o caminho é esse ou não. Então eu diria que uma parte é ter conhecimento, e conhecimento se forma a partir das informações disponíveis. E uma outra coisa seria começar a se reencantar com a política. A política tem que ser entendida como um espaço do diálogo, em que os conflitos são resolvidos de maneira dialógica, dentro dos limites da lei, dentro da democracia de forma republicana. A nossa política, o nosso sentimento em relação à política está de desprezo e de uma intoxicação que está deixando as pessoas alheias a isso. Mas sabe, Rodrigo, acho que isso que você está colocando aqui, o Galdino colocaram, eu acho que é só desculpa, Galdino, só rapidinho fazer um ponto de divergência aqui. Eu acho que isso é o que a gente espera, é o que seria o ideal, mas acho que tua pergunta é assim, olha, a gente está aqui há alguns dias, algumas horas de escolha de um candidato. Nesse momento, eu acho muito difícil que uma pessoa, dentro daquilo que a gente falou no começo, nem as instituições, nem os partidos fazem com que uma pessoa tenha com clareza se aquele candidato defende as bandeiras que todos os outros candidatos e todos os outros mandatários desse partido exerceram. Não distante, você tem na mesma agenda defensores dos animais e candidatos que defendem rodeio. Para usar pontos polêmicos. Na mesma coligação. Para muitas pessoas hoje, é fundamental, por exemplo, se a pessoa é a favor ou contra a união civil para pessoas do mesmo sexo. Sim. No mesmo partido você vai ter pessoas a favor e contra. Claro. Se é a favor do aborto ou contra o aborto. Vai ter divergência dentro de um partido. Ou outras questões. Aí pode extrapolar para questões mais, não só de comportamento, mas ciclovias aqui em São Paulo, ter ou não ter, você vai ter divergências dentro de um partido, né? Temas ali de política pública, você vai ter divergência no partido. Então, nesse momento, eu acho que é exigir demais do eleitor querer que consiga escolher pelo partido, embora deveria ser isso. O partido deveria estar lá para ter esse recorte social de defesa de bandeiras, né, com alguma convergência de bandeiras. Galdino, e antes de olhar para dentro de um partido, tem esse caminho que as pessoas devem fazer de entender a política como sendo o caminho para a solução das coisas. Para você olhar para o partido político, você tem que ter esse entendimento. Senão, o eleitor vai dizer, mas a política é chata. Então, a gente ouve as pessoas dizendo isso.
e a gente sabe que o caminho para a solução é a política mesmo. Como é que a gente dribla toda essa situação? Duas questões. Primeiro, concordo, os nossos partidos têm os seus problemas e isso torna difícil o eleitor escolher pelo partido. Mas tentando ajudar o eleitor é o caminho mais fácil para quem não tem ideia de para quem votar. E eles podem acessar o site da Transparência Brasil, nossos projetos, tem informações sobre casos de corrupção dos partidos, como eles atuam no Congresso Nacional, para tentar ajudar o eleitor a se posicionar. Então, recomendo que acessem nosso site, transparência.org.br, e lá vai ter um pouquinho de informação, no projeto Excelências, por exemplo. Agora, para poder ele fazer esse voto e os partidos se organizarem melhor, aí é uma questão que a gente precisa mesmo de uma coisa mais longa, um tempo de reformar a política, como a gente falou anteriormente, reformar o sistema político, para que aproxime o eleitor da política. Quando o eleitor diz para a gente que a política é chata, a gente deve levar a sério. Não é que o eleitor, o cidadão, não gosta de política, é porque do jeito que ela está, ela não atrai. Então, em vez de a gente dizer para o eleitor, o cidadão, você tem que participar mais, é falar, bom, o que a gente está ajudando ele a participar, a gente tem que ajudar mais, né? Então a gente tem que pensar nisso, o que a gente transforma nossas eleições, nosso sistema político, para que ele aproxime o eleitor da política. Rodrigo, o que pesa mais na construção do voto? O professor Rodrigo falou sobre as informações que hoje chegam de uma maneira muito diferente para o jovem, né? E eles têm uma outra forma de avaliar as coisas, basicamente pelas redes sociais, pelas notícias da internet. O horário eleitoral gratuito ainda é uma ferramenta que chama atenção? O jovem, como é que enxerga isso? Qual que é a sua avaliação? Eu só vou pedir uma licença para você para complementar um pouco do que nós estamos discutindo. As pessoas precisam conhecer um pouco da história da política. Por acaso, aqui na Assembleia, nós temos o nosso acervo histórico, e fazendo um estudo junto com esse departamento, eu, como advogado, me surpreendi com algumas informações. Eu falo de Assembleia porque é a nossa casa, onde a gente acaba estudando mais o assunto. A Assembleia, o Estado de São Paulo já usou do sistema bicameral. Nós já tivemos aqui o Senado do Estado de São Paulo, né? Então, nós já tivemos aqui o bipartidarismo, nós tínhamos 2 partidos. Nós já tivemos aqui o voto distrital, eram 10 distritos que elegiam seus deputados estaduais. A pessoa precisa conhecer um pouco da história. Você vê, quando nós falamos de reforma política, voto distrital, número de partidos, estrutura. A nossa história aqui de São Paulo já viveu. E, de novo, eu não por nada, mas, de novo, o modelo americano não serve. Puxa, o Obama foi um senador estadual, é o presidente, a gente conhece aquele modelo, mas o nosso... E aí que eu me surpreendi. Quando eu visitei o acervo, eu falei, Senado? Está errado isso. Não, é o Senado do Estado de São Paulo. Então não conhece isso, conhece muito pouco da história da política. E isso faz falta. Faz falta na formação. Como o professor disse, eu só queria ilustrar com essa informação que eu achei muito importante. O jovem ele tem uma dinâmica, né? Uma outra dinâmica, ele tem uma outra visão. E eu acho que nós temos que... Quem tem que responder isso é o jovem, né? Eu ainda, apesar de não ser nem tão jovem e nem tão antigo, né? Eu estou no meio termo. A gente entende que, como o professor disse brilhantemente, como tudo, mas claro, as pílulas, né? O jovem, a gente percebe assim, ele lê muito pouco, ele assiste muito pouco, ele ouve, ele lê muito pouco, ele assiste bastante, né? Por isso que hoje esse fenômeno de YouTube e tal, porque ele quer a informação, eu vou usar um termo, me corrijam, passiva, né? Ele quer sentar e receber a informação. E aí, o que acontece? Ele é bombardeado por essas pílulas, por algumas ideias, e ele não consegue ali formar um contexto. De novo, não é culpa dele, como o Galdino brilhantemente falou, né? A nossa comunicação está errada. O horário eleitoral, como você disse, eu acho que, de novo, é uma questão de cada um. O horário eleitoral não é suficiente, né? Para nós que vivemos a política, já não é suficiente. Você vê, meu nome é João, vote em mim. Né? Poxa, o
que é isso, né? Porque se para nós que vivemos o mundo político, apesar de assistirmos o programa, acompanharmos o programa, ele não influencia no nosso voto. Então esse jovem, ele muito menos vai ter interesse por isso. De novo a linguagem, né? Galdino, eu sei que você precisa se despedir, você já tem um horário aí já a cumprir. Para a sua conclusão, para a sua mensagem final, nessa esteira do jovem que o Rodrigo falou, tivemos os protestos de 2013 e os jovens falavam que queriam um outro modelo de representação. O que fica a partir dessa mensagem para a sua despedida aí? Eu acho que como foi muito bem colocado, a gente precisa entender o que está mudando no mundo, o que está mudando no país, a forma de se relacionar, a forma de se informar, a forma de se comunicar. E existem iniciativas no mundo inteiro de ampliar a participação, de governo aberto, de mais transparência, de mais colaboração. Então, poxa, sabe, você disponibiliza os dados dos ônibus e aí vai lá uma pessoa, um jovem, uma pessoa de 20 anos que sabe programar e faz um aplicativo que diz onde o ônibus está. Ele está participando da política, ele está ajudando a melhorar o serviço público de transporte, interagindo com os dados da cidade. Então a gente precisa transformar como a gente se comunica, a transparência do Estado, a transparência dos partidos, se aproximar, usar a linguagem, melhorar a regulamentação. Então, o TSE... Tivemos um problema com o sinal. Vou transferir para você, professor. Essa questão do jovem, em 2013, nos protestos, que pediam essa nova forma de representação, que não fosse a representação partidária, mas não tem como. O modelo é esse, não é isso? Não, o modelo é esse, mas modelos também existem para ser mudados. Porque um modelo ou um sistema de representação necessariamente tem que ter conexão com a sociedade. E a sociedade é outra. Então, quando você, por exemplo, quando alguém fala da possibilidade de candidaturas avulsas, não ligadas a partido, claro, em que pese que o partido é o organismo de representação em que se congrega uma determinada ideologia, mas a gente também sabe isso, que os partidos no Brasil não são. Então, a sociedade é outra. Então, não é que esse sistema de democracia participativa, representativa, esteja falido, mas ele já não funciona como foi pensado para a década de 60, né? Quer dizer, 2013 foi uma surpresa, e eu me lembro que as pessoas foram nos procurar na universidade para opinar, e aí quem foi trazer opiniões muito consolidadas se perdia no dia seguinte, porque de repente eles estavam contra todos e contra todos, uma coisa que deflagrou como se fosse um curto-circuito, que foi a questão da passagem, da tarifa do ônibus, e depois aí começaram a associar uma questão que é municipal e local, que é o transporte, a uma questão maior, que era a Copa do Mundo, eu quero um hospital padrão FIFA. Então, enfim, os jovens estão, sim, querendo participar, mas eu concordo com o que foi dito, é que esta política, como hoje está, ela acaba não tendo aquele conteúdo cívico, aquele conteúdo nobre, e acaba trazendo certas dificuldades. Então, assim, o jovem tem que ter essa vontade, e tem. Agora, o problema também, por exemplo, eu sou um professor, que eu estou aqui no programa, depois eu posto uma foto nas redes sociais lá, e aí alguém vai e muitas vezes usa o meu perfil para brigar com o outro, e eu tive que me afastar uns 15, 20 dias do Facebook, porque ficou uma briga, uma coisa com ódio, e eu acho que a política não é o lugar do ódio, o adversário não é inimigo. Então, nisso eu acho que muitas vezes os políticos acabam não dando um bom exemplo e os partidos menos ainda, Exato, né? exato. Menos ainda. Então, assim, esse jovem pode vir, eu acho que ele quer participar, mas ele precisa ter uma forma, e aí você tem razão, de comunicação relacionada ao perfil dele e como ele pode se comportar, porque como disse o Galdino antes de cair o link, um jovem que está resolvendo por meio de um aplicativo onde está o ônibus e quanto tempo leva, ele não está participando politicamente, mas ele está participando da res pública, que é a gestão da coisa pública, como cidadão. Yuri, em tese, esse chegar junto do político com a população, numa eleição municipal como essa, não seria mais fácil, uma vez que os assuntos são locais, as pessoas vivem nos municípios, estão preocupadas com o buraco da rua, com o lixo da esquina. Não seria um interesse até maior do eleitor, pelo fato de ser uma eleição que vai cuidar da própria cidade? Não, mas eu acho que no geral isso existe. Este ano a gente está vivendo uma situação atípica, enfim, impeachment, Olimpíada e todo o desgaste já desde 2013, então eu acho que nessa eleição é um cenário atípico. Mas, talvez eu queime a língua aqui, vou me arriscar num comentário.
se a gente está vivendo um momento de insatisfação com a política, de insatisfação com a gestão pública, com o funcionamento dos serviços públicos, que é o que foi a grande bandeira única ali de 2013, né? Extrapolou do transporte público para serviços públicos em geral, depois partidos, etc. Mas, enfim, se a gente está nesse momento de descrédito e de insatisfação com o funcionamento da coisa pública, seria de se esperar uma baixa taxa de reeleição. Aparentemente, não vai ser tão mais baixa do que em outras eleições. Não vai ser um fenômeno tão desconectado. Não vai, se a gente tinha 50% de taxa de reeleição de prefeitos até 2012, agora vai ser 30%. Não me parece que vai ser isso pelo que a gente tem visto de pesquisas de eleitorais e etc. Então, por que isso? Porque ainda está muito conectado na figura personalizada, né? Aquele gestor ali, se ele consegue, né, fazer um pouquinho ali, ele consegue ter uma sobrevida ali, né, no rumo da sua condução política. O que eu vejo aí na situação toda em relação a, pegando um pouco do gancho do que o professor Rodrigo falou da política ter ficado muito polarizada e guerra, acho que a questão é que a gente perdeu um pouco o senso de que política é o lugar que deve se buscar convergências e virou uma arena de guerra, né? O lugar onde as divergências não se entendem é a guerra. E a política foi transformada numa guerra. E acho que também, não só por aspectos locais, nossos, do Brasil, tanto que o que a gente vê ali na eleição americana, que a gente está citando tanto, sim, aqui, também tem um aspecto de confronto muito forte. E lá também eles têm um dilema deles, né? Basta pensar que o Donald Trump não é o candidato favorito da massa republicana. Existe uma divergência dentro do Partido Republicano em relação ao candidato que foi eleito, e um candidato que representa muito da insatisfação com uma série de situações sociais lá da realidade americana, mas que de certa forma se reproduz aqui no Brasil, se reproduz na Europa, e que os sistemas políticos como um todo, né, a política ocidental que a gente conhece, não está conseguindo resolver. Então, ao mesmo tempo que a gente vê, ela de certa forma, essa situação atual de impasse do sistema coletivo, de discussão democrática, institucional, como a gente está acostumado aqui no mundo ocidental, está em xeque, e isso está ocorrendo em países de democracia mais consolidada, em países de construção de democracia como o nosso, e aí, trazendo para o nosso caso, ainda tem uma força personalista muito forte que vai demorar e que eu não sei nem se vai conseguir ser superada, na verdade, pela nossa realidade de sociedade. O tempo do programa está se esgotando. Aproveitar que você está com a palavra, Yuri, 1 minuto para a sua conclusão sobre o nosso tema. Ou seja, a partir dessa eleição, como é que o eleitor vai trabalhar para fiscalizar, para acompanhar quem ele elegeu? Eu acho que a grande ferramenta que o eleitor tem, por um lado, se redes sociais e internet parecem dar essa situação de sufocamento, de exagero, de opressão de informações, porque tem muito conteúdo, por outro lado, ele abre um campo de caminhos muito amplos, né? Uma coisa que eu tinha me lembrado quando pensei em vir aqui para o programa era... Tem um mecanismo que tem funcionado já mais, por exemplo, nos Estados Unidos, inclusive com o uso eleitoral, mas que é um uso da sociedade, que são chamados fact-checkings, né? Que é a checagem dos fatos, checar o que o político está falando, o que um governo está dizendo, o que ele está fazendo. Isso eu acho que é uma ferramenta que ainda vai chegar com mais força no Brasil. Já existem algumas iniciativas, existe a Agência Lupa, existe Aos Fatos, algumas iniciativas muito ligadas a jornalistas. De certa forma, a Transparência Brasil é um fact-checking, funciona mais ou menos nessa lógica. Então eu acho que o caminho para o cidadão que quer se informar e quer buscar mais engajamento político e com qualidade de informação, eu acho que vai ser muito na base dos fact-checkings. Professor Rodrigo, 1 minuto para a sua conclusão. Bom, é um prazer participar com vocês, muito obrigado pelo convite. E eu acredito que deve-se revalorizar a política com P maiúsculo, a política no sentido do diálogo para resolver o conflito, no poder do argumento e não na crença de que o argumento tenha que ser colocado de lado para que a força prevaleça, não é? Então, assim, revalorizar a política. E aquele que não gosta da política acaba por corroborar
esse sistema que dessa forma se encontra. Então fale com o seu vizinho, se informe, deixei algumas sugestões que provavelmente a produção vai colocar de sites para que se conheça a história dos partidos e dos políticos, para que se possa inclusive formar a sua opinião e dialogar, discutir. Pense que a política não é lugar de eliminar o outro, mas de conviver com a divergência e construir um sentido democrático. Essas que eu acho que seriam as palavras para um sentido democrático e dialógico para o exercício político. Argumento não é instrumento de força, né? Não. É instrumento de convencimento e de conhecimento. Convencer é vencer junto, não é eliminar. Exato. Rodrigo, sua palavra final? Agradeço bastante, Mauro, presença ilustre. Eu aprendi bastante hoje aqui. A Assembleia, cumprindo o seu papel, desenvolveu um projeto. Nós criamos um grupo de trabalho que vai visitar as faculdades, todos os cursos, todas as áreas, apresentando o processo legislativo, apresentando, ensinando um pouco de competência, de cabimento, o que um deputado pode fazer ou não. É um projeto que está em sintonia com a Escola da Câmara de Vereadores de São Paulo, para que haja as duas aulas para esses alunos, convidando eles ao final para que participem do processo legislativo, oferecendo projetos de lei. Esses projetos de lei aqui serão adaptados e serão encaminhados aos deputados que apresentem para que se tornem leis. E da mesma maneira acontecerá na Câmara de Vereadores. Esse é um projeto embrionário, que provavelmente nós vamos conseguir colocar ele para funcionar ainda esse ano. O jovem, ele precisa entender que a política, ela não é o processo eleitoral, ela é um processo mais longo. Ele precisa participar. E é isso que nós vamos tentar fazer. E ir até eles e dizer, venha conosco. Né? Se o jovem entender para que serve a política, para que serve o parlamento, municipal, estadual ou federal, se ele entendeu a competência do seu parlamentar, então ele pode legislar sobre isso, sobre aquilo, fica mais fácil dele escolher e vai ficar mais fácil de acompanhar se ele está cumprindo aquilo que ele espera que o faça. Ou seja, esse projeto, esse trabalho do ILP tem um cunho educacional. Educacional e provocativo. Que nós queremos, a nossa meta, o nosso sonho de consumo é que os alunos de graduação apresentem na sua monografia, no seu TCC, assuntos relacionados à legislação estadual. Vamos chegar lá, mas o mais de tudo é trazer o jovem aqui para dentro. Nós vamos fazer uma rápida passagem do processo legislativo, é impossível você ensinar isso de uma maneira tão rápida, e trazer eles para fazer aqui dentro fóruns de discussão, de debates, e provocar e mostrar para eles, olha, estamos aqui, participe 4 anos, não 2 dias, né? Participe os 4 anos. Quem sabe assim ele forma uma convicção, uma ideologia, e mais do que isso, os jovens que foram para a rua ensinou muito para os políticos. E dessa maneira, eles podem ensinar ainda mais. Muito bem, quero agradecer Rodrigo Tritapep, professor Rodrigo Prando, Yuri Pita, jornalista. Quero agradecer a presença de todos aqui nesse programa Assembleia Debate, a você de casa que nos acompanhou. O programa Assembleia Debate fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta com mais um tema bem legal para você que acompanha a gente. Tchau, até lá.